Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 9. Nós vamos ler do versículo 30 a 33 e capítulo 10, do versículo 1 a 4. Repetindo, Romanos 9, 30 a 33 e capítulo 10, versículo 1 a versículo 4. Vamos ler. Que diremos, pois? Paulo está fazendo uma pergunta. Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. É Israel que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. 10:1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Agora preste atenção. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Vamos orar. Pai querido, Deus de toda graça, estamos diante da tua palavra, e ela apresenta duas justiças: uma justiça que o homem produz e uma justiça que vem de Deus, Senhor. Abra o nosso entendimento, Senhor, nos permita ver, que teu Espírito nos leve a uma profundidade desta palavra, Senhor. Abra o nosso entendimento, oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Amém. Então esse texto fala sobre duas justiças. Uma justiça que o homem produz e uma justiça produzida pela obra da cruz, uma justiça que vem de Deus. Se eu seguir a justiça que o homem produz, eu não serei justificado por Deus. Mas se eu crer na justiça que Deus produziu através da cruz, então aí eu vou alcançar verdadeiramente a justiça que vem de Deus e a justificação. Então o texto lido começou dizendo que os gentios que não procuravam essa justiça, eles alcançaram essa justiça porque eles creram. E Israel, que procurava essa justiça, não chegou a alcançá-la. Quem são os gentios? Gentios são todos os povos que não eram e não são judeus. Somos nós. Então, Israel, que procurava essa justiça, não conseguiu alcançá-la. Por quê? Porque não decorreu da fé, decorreu das obras que eles produziram. Eles tentaram alcançar a justiça de Deus baseada em suas obras. Aí no versículo 3 do capítulo 10, Paulo abre o nosso entendimento de uma forma maravilhosa. Ele diz: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Que justiças são essas? Não é? Cada uma leva a pessoa a uma direção totalmente diferente. Então eu quero falar a respeito dessa justiça que Paulo fala, que Israel procurou para tentar ser justificado e não alcançou. Quero dar exemplo aqui do... Agora está chegando a Copa do Mundo, né? E todo mundo só fala nos grandes astros do futebol, né? Então vamos falar um pouquinho do Cristiano Ronaldo, para você entender o que é a justiça que o homem produz e a justiça que vem de Deus. Eu estava ouvindo um canal de esporte que estava falando sobre Cristiano Ronaldo, que ganhou a bola de ouro como melhor jogador
do mundo, né, de 2017 para 2018. E lá o comentarista dizia que ele, além de fazer todos os treinos que todos os jogadores faziam normalmente, o técnico dizia que de vez em quando ele escutava um barulho lá na academia e ia lá ver. Quem estava sozinho lá treinando? Era o Cristiano Ronaldo, fazendo uma série de exercícios, além do que ele fazia normalmente nos treinos junto com os demais jogadores. Quem é que estava chutando no gol, batendo falta, fazendo um monte de coisa sozinho depois dos treinos? Ele estava dizendo. Quem estava lá? Era o Cristiano Ronaldo. E aí o técnico dizia que ele fazia além do que os demais faziam. Ele tinha uma vontade própria, uma capacidade, um esforço. Dos esforços, das ofertas, da capacidade de o homem fazer alguma coisa para Deus. A justiça de Deus é totalmente diferente. O homem não consegue produzi-la. Ela vem daquilo que Cristo fez na cruz. Então o que Paulo fala em Romanos 10:3 sobre Israel, sobre o povo da lei? Que eles tinham zelo por Deus, mas não com entendimento. O que eles fizeram? Eles substituíram a justiça da cruz pela justiça deles. E é o que mais nós vemos nos dias de hoje. O que é implantado na mentalidade da igreja nos dias de hoje? O esforço próprio. Os nomes das campanhas, as pessoas correrem atrás daquilo, fazerem isso, fazerem para alcançar coisas de Deus, através do seu mérito, do seu esforço, da sua inteligência, do seu desespero, da sua disciplina. Isso é muito bom para o mundo. Mas essa justiça não cumpre a justiça de Deus. Se tratando das coisas de Deus, são coisas falidas. O que Deus mais quer de cada um de nós é que eu creia no que foi feito, do que tentar fazer para alcançar coisas que já me foram dadas gratuitamente através da morte de Cristo na cruz. Então, no Evangelho da graça de Deus, esse desespero, esse esforço, esse monte de campanha para... Imagine alguém que diz assim: você tem que pôr Deus na parede. Presta atenção, meus irmãos. Você vai fazer um voto e um sacrifício pedido pela igreja, pela liderança. E depois você vai ter como chegar diante de Deus e falar: está aí o meu voto e o meu sacrifício. Agora o senhor é ou não é na minha vida? Vai pôr Deus na parede. Olha a justiça própria. O que é o voto e sacrifício dele? É tentando ter justiça própria diante de Deus. É tentando alcançar, pagando por uma coisa que Deus já nos deu de graça. Eu preciso acreditar. Então, por que os judeus, o povo de Israel, o povo da lei, da velha aliança, não alcançou a justificação? Porque decorreu não da fé naquilo que Cristo fez, mas decorreu das suas próprias obras. O que é a justiça do homem? Aquilo que é alcançado pelo desespero, esforço, disciplina. O que é a justiça de Deus? Aquilo que é alcançado gratuitamente, confiando somente naquilo que Cristo fez, que o Cristo fez na cruz. E a justiça do homem nas igrejas me produz muita religiosidade, porque me imposto um monte de coisas para fazer, me consomem de tanto fazer obras para alcançar, para agradar a Deus. Se eu não der isso, eu não agrado a Deus. Se eu não fizer a campanha, eu não agrado a Deus. Se eu não pegar o envelope, eu não agrado a Deus. Se eu não for dizimista, eu não agrado a Deus. Deus só se agrada se eu cumprir esse monte de justiça própria. Se eu só crer na cruz, não agrada a Deus. É isso que agrada a Deus. O resto são obras da lei e justiça do homem. Os gentios não procuravam essa justiça, acreditaram e foram justificados. Os judeus que procuravam mediante a lei essa justiça, não alcançaram porque não decorreu da fé, decorreu das obras. Então presta atenção. Deus quer muito mais que você creia no que foi feito na cruz do que fique se matando de fazer coisas. Deus quer muito mais que a igreja pregue a palavra da cruz
do que fique pregando um monte de julgo e peso para as pessoas fazerem semana após semana, mês após mês, dia após dia. Deus se alegra muito mais com a fé do que com as obras. Vamos trabalhar na palavra de Deus, então vamos ver aqui. Abra lá sua Bíblia em Lucas 18. Um texto muito usado aqui por nós, que mostra a mentalidade do religioso. A mentalidade do religioso é essa aqui, ó. Lucas 18. E nós vamos ler do versículo 9 até o 14. Olha o que ele diz. A parábola do fariseu e do publicano. Você sabe bem isso. Mas quem era o fariseu antes de ler? O fariseu era aquele religioso que guardava a lei, cheia de tradições. Certa vez os discípulos estavam com fome, pegavam espigas da plantação de espigas e comiam as espigas sem lavar as mãos. Aí o fariseu, que era cheio de obras e muito santo, chegou para Jesus: os teus discípulos não guardam a lei dos anciãos de lavar as mãos antes de comer? Para os fariseus tinham todo aquele ritual de lavar as mãos antes de comer, de limpar o exterior do prato e do copo, aquele ritual todo de santidade, né? Os fariseus, sabe que eles gostavam de ser chamados mestres pelos homens. Os fariseus gostavam que as pessoas vinham e endeusavam eles e pediam orações para eles, né? Eles gostavam de sentar nos primeiros lugares nas sinagogas e serem chamados mestres pelas pessoas. Eles punham aquela vestimenta longa e faziam longas orações para serem vistos pelos homens e louvados pelos homens, né? Eles foram que se opuseram mais a Jesus Cristo. Se você for ler toda hora, e os fariseus vieram, e os fariseus tentando, e os fariseus perguntando, era esse tipo de gente. Olha como eles eram religiosos. Mas olha aqui a mentalidade deles. Olha lá, versículo 9 de Lucas 18. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens saíram ao templo com o propósito de orar. Onde eles foram? No templo de Salomão, né? Daquele templo. Subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. Olha o fariseu aqui. O fariseu religioso, o que fazia muitas campanhas, votos, sacrifícios, dízimos, como nos dias de hoje. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma. Olha lá, olha o coração do fariseu. Ó Deus, graças te dou. Eu não sou como os demais homens. Ele se achava muito superior pelas obras que ele fazia. Não sou como os demais homens. Os demais homens ele via assim: roubadores, injustos, adúlteros. Olhou lá, nem como este publicano. Em que ele se gabava? Em que ele se engrandecia lá? Jejum 2 vezes por semana. Olha lá, olha o jejum. Olha o jejum do fariseu. Jejum 2 vezes por semana. Dou dízimo de tudo. Sou dizimista, ofertante, fazedor de voto, de propósito, de sacrifício, fiel, né? Dou dízimo de tudo quanto ganho. Olha só como ele se via, o fariseu. Ele se via nas obras dele, ele era da lei. Ele se achava muito superior aos demais homens. Ele fazia o jejum dele, né? Ele dava o dízimo dele. Ele não era como as demais pessoas, ele era muito santo. Geralmente quem vive na prática das obras da lei é assim. Só quem faz tudo que ele faz, quando o líder é assim, é assim. Só quem faz tudo que ele impõe para fazer, está no time dele. Os que não fazem isso, são desviados, desigrejados, tem demônio. É verdade, né? A liderança que assim carrega o povo de obras. E só são verdadeiros e salvos quem fazem as obras que eles pedem. Quem não faz é rebelde, não serve, está desviado e tem demônio, né? Olha a visão desse fariseu, muito superior aos homens. Em que ele se baseava a superioridade dele? Ele jejuava,
Ele era dizimista, ele era o bom, ele praticava todas aquelas obras, mas o texto diz que ele orava dele para ele mesmo. Não chegava diante de Deus. Quantas orações são feitas no altar? Eles oram deles para eles mesmos. Não chega diante do trono de Deus, porque são orações de fariseus que estão debaixo do jugo da lei e das obras para serem justificados diante de Deus. Continua a leitura, ele diz: jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. Olha o publicano que não tinha obras, que não tinha nada para apresentar. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e que se humilha será exaltado. Aí ele olhou e falou: nem como esse publicano, sou muito melhor que esse publicano. Ele pensava que Deus estava ouvindo tudo aquilo que ele orava, mas Deus não estava ouvindo. Mas tinha um ali que não tinha obras, presta atenção, não tinha nada para oferecer, estava lá assim, ó. O fariseu olhou e falou: esse publicano não está com nada, mas estava com tudo. Quem é que foi justificado? O religioso, que dava dízimo, que fazia obras, que batia no peito, se achava alguma coisa? Ou aquele que não tinha nada para apresentar, mas dentro dele, lá dentro, se achava pequeno, não se achava grande coisa, dependia da justificação que vem de Deus. Quem foi justificado diante de Deus? O que tinha as obras? Não. O que não tinha obras e não tinha nada, mas tinha fé. Então entenda, sem fé é impossível. Entenda isso. Mas fé em quê? Fé no que foi feito na cruz, na pessoa de Jesus Cristo. É isso que agrada a Deus. Deus quer muito mais que você creia no que foi feito da cruz do que você dê todo o teu dinheiro na igreja. Sabia disso? Deus quer muito mais que você entenda, está consumado e compreenda o Evangelho, do que passe uma noite inteira num monte gritando. Deus quer muito mais que você acredite em Jesus Cristo, do que fique acreditando em nome de igreja, em ritual de igreja, em nome de apóstolo, de bispo, sei lá o que for. Sem essa fé é impossível agradar a Deus. Então nós vemos hoje dezenas de obras sendo cobrado das pessoas nas igrejas, que não agradam a Deus, não justificam, e não estão sendo ouvidos por Deus. Você sabia disso? E Deus está interessado em pessoas de coração simples, que creem no Evangelho, que creem em Jesus Cristo, não tem nada para apresentar, mas tem fé na verdade. É isso que justifica, é isso que agrada o coração de Deus. Então você vê um sistema religioso que cresceu, prosperou, mas eu digo para você, uma boa parte disso não agrada a Deus, porque não encontra a justificação que vem da cruz. Estão tentando se justificar por obras da lei, e por obras da lei ninguém será justificado. Você aceita isso? Olha, vamos ver o que é a justiça do homem, lá em Isaías 64, abre lá bem depois de Salmos, no meio da Bíblia você vai encontrar lá Isaías 64, eu sei que você já sabe até de cor, mas ele fala uma coisa interessante, no versículo de número 6, vamos ler só o versículo de número 6, Isaías teve uma visão clara do que é o pecado, do que o homem se tornou. Ele tem uma visão clara da nação de Israel, que vivia debaixo de lei, que desobedecia e fazia tudo errado. Ele tinha uma noção clara de que tudo aquilo que estava sendo feito no templo, os sacerdotes, tudo aquilo estava tudo corrompido, e não havia justiça naquilo. Então ele fala no versículo 6, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha,
e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Olha o que ele fala das nossas justiças como um trapo de imundícia. Que trapo de imundícia é esse? Quando a mulher ficava menstruada, ela põe um pano para absorver a sua menstruação. E aquilo que Isaías está dizendo é justamente isso, é um trapo de imundícia. Ele está dizendo que a nossa justiça, as nossas obras, a justiça própria, produzida pela carne, é como um trapo de imundícia. Então, quanta coisa se faz na igreja quando chega diante de Deus. Cheira mal. Deus está muito mais querendo que a pessoa acredite no que foi feito na cruz, do que ficar se matando de fazer coisas, votos após votos, campanhas após campanhas, sacrifício após sacrifício, e marcha para o monte, e desce do monte, e vai para Israel, e volta de Israel, e vai para o Monte Sinai, e volta, sabe? Deus está cansado, isso está cheirando mal diante de Deus, porque tudo isso está encobrindo a obra da cruz. Deus está cansado dessas coisas. Será que tem alguém na internet que vai ouvir isso e vai ficar liberto desse jugo da religião? Como que a nossa justiça diante de Deus como um trapo de imundícia? Romanos capítulo 4, vamos lá trabalhar na nova aliança. Romanos 4. Abraão teve muitas obras, mas ele não foi justificado por nada daquilo que ele fez. Então vamos ler Romanos 4, versículo 1 em diante. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar. Olha a justiça própria de Abraão. Porém não diante de Deus, pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado favor e sim dívida. Para aí. Por que ele fala isso depois de dizer que Abraão não foi justificado pelo que ele fez? O que é o salário? Você trabalha o mês todo e o empregador é obrigado a te pagar. Não é um favor que ele está fazendo, é uma dívida que ele tem com você. O que são as obras? É a mesma coisa. Você se mata de fazer coisas, dá a impressão que Deus está te devendo alguma coisa porque você trabalhou. E tem que ter um salário do resultado de todos os seus esforços. Então Paulo está explicando. Abraão não foi justificado por nada do que ele fez. E ele diz: ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuído como justiça. Vamos pular um pouquinho algumas coisas aqui. Vamos lá. Versículo 13 desse capítulo. Não foi por intermédio da lei que Abraão e sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa. O que ele está dizendo? Nós vemos muitas pregações sobre Abraão. Abraão prosperou. Abraão sacrificou Isaac, não sacrificou. Abraão tinha 318 servos, a campanha dos 318, e foram lá e libertaram Ló. Nós vemos muitas pregações de Abraão, mas é tão difícil alguém pregar que tudo que Abraão fez não resolveu o problema, não justificou. Ele não recebeu a promessa de Deus por aquilo que ele fez. Como que ele recebeu a promessa de Deus? Antes dele fazer qualquer coisa, ele acreditou. Vocês estão entendendo? O que foi que justificou e tornou Abraão o pai da fé, conforme diz aqui? Ele acreditou. Ele acreditou, não foi porque ele tentou sacrificar Isaac. Não foi porque ele largou tudo e foi em busca de uma terra sem saber para onde ia. Isso é justiça própria, é o que ele fez. Como é que ele foi justificado? Porque ele creu. E isso foi imputado como justiça para ele. Você está entendendo ou não? Por isso que é os da fé que são filhos de Abraão, não os das obras. Então aquele que está se matando de fazer obras, não são os da fé, são os das obras. São os das obras. Eles não são os filhos da promessa como Abraão.
Está claro isso na sua mente ou não? Mesmo? Então, como que Abraão foi justificado? Foi por aquilo que ele fez? Repetindo, não. Ele foi justificado pela fé. Entende? Deus deixou a justiça própria dele de lado, não resolveu nada aquilo que ele fez. E Deus, através da sua própria justiça, foi que justificou Abraão. E Abraão se tornou o pai da fé. Né? Está bem claro? Sim ou não? Então vamos para outra coisa. Filipenses capítulo 3. Vamos lá. Filipenses capítulo 3. Quando a gente começa no Evangelho, a gente não conhece a Bíblia. Então a gente é atirado a fazer coisas. A gente cai num corredor de coisas. Dependendo da igreja que você começou, você começa que nem uma metralhadora. Fazer de tudo, correr para todo lado. E vamos falar, isso é obra de Deus, mas muitas vezes isso é obra de uma organização. Você entra numa organização que se fala casa de Deus, obra de Deus, e você começa a fazer todo aquele ritual que está lá, né? Como todo mundo faz, você não conhece a verdade. E você cai naquele ritual, demora anos, meus irmãos, demora anos. Às vezes a gente vai ser ferido, nós vamos ser decepcionados. Alguns vão até parar de ir na igreja, não aguentam mais. Para poder a verdade do Evangelho começar a brilhar dentro de nós, e você entender que a fé em Cristo é tudo. Quando perguntaram para Jesus o que devemos fazer para realizar as obras de Deus, o pessoal da lei perguntando. Eles esperavam, olha, agora Jesus vai falar. Faz isso, faz aquilo, nós vamos fazer e acabou o problema. Na mente deles, fazer a obra de Deus era fazer coisas. O que Jesus respondeu para eles? A obra de Deus é esta, que vocês acreditem naquele que por ele foi enviado. O que Jesus falou que era a obra de Deus? Era crer nele mesmo, em Jesus Cristo. Isso era a obra de Deus. Aquele monte de coisas que eles queriam fazer era obra deles, da religião deles, não era obra de Deus. Então, como é que eu vou fazer a obra de Deus? A melhor coisa para se fazer a obra de Deus é levar o conhecimento de Jesus Cristo para as pessoas. Por isso, quando eu vejo esse evangelho da televisão, vem aqui que você vai alcançar, vem aqui que você vai prosperar, vem aqui, só fica prometendo soluções de problemas das pessoas e não fala nada de Jesus. Isso não é evangelho, isso é o véu. Isso não é o evangelho, isso é o engano. Isso só está atrás do dinheiro das pessoas, porque tudo tem um custo. Na televisão não fala, mas quando vai lá, é só dinheiro, é só envelope, é tudo ligado ao que você tem que dar lá. Isso não é evangelho, isso cega a mente das pessoas. O que eu falei em Filipenses 3? Nós já lemos muito isso e vamos ler de novo. Olha o versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta. É segurança para vós outros que eu escrevo o quê? As mesmas coisas. Então, Paulo também escrevia as mesmas coisas, se repetia, porque era segurança para a igreja. Depois ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Quem são esses cães, maus obreiros e falsa circuncisão que Paulo fala? Os da lei, os das obras, que não para nunca. Esses são a falsa circuncisão que quer se justificar por aquilo que faz. Depois ele diz no versículo 3: nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Agora Paulo vai apresentar, como você já conhece, a justiça própria dele na religião. Olha lá. Bem que eu poderia confiar na carne, no homem natural. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele vai começar a dizer a justiça própria dele. Ele vai começar a dizer o que ele alcançou na religião, o seu esforço, a sua própria justiça. Ele diz: circuncidado ao 8º dia, como a lei dizia, da linhagem de Israel. Ele fazia parte de uma tribo, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, ele também era um fariseu rigorosíssimo.
Quanto ao zelo da lei, ele era perseguidor da igreja. Quanto à justiça das obras, a justiça que há na lei, ele era o quê? Irrepreensível. Então Paulo praticava todas as obras da lei. A justiça própria dele, ele era muito justo no farisaísmo, era a justiça própria dele. Mas o que aconteceu? Olha lá. Mas o que para mim era lucro, tudo isso que nós falamos, isso aqui é na questão religiosa, ele tinha muita vantagem. Ele tinha muita vantagem, era lucro para ele toda a religiosidade dele. Mas aquilo que era lucro, ele teve que considerar perda. Por quê? Por causa de Cristo. Então, quando ele começou a compreender Cristo, quando Deus revelou a ele a justificação da cruz, quando Deus revelou a ele que as obras da lei eram nada, não davam em nada, e aquilo não justificava ninguém, quando ele olhou para toda a justiça própria que ele tinha, tudo aquilo caiu por terra. Por quê? Porque aquilo não justificava ele diante de Deus. Então, quando ele começou a compreender Cristo, tudo aquilo que era lucro na religião, ele teve que perder, abrir mão de tudo. Tudo aquilo que era justiça própria, desmontou o apóstolo Paulo. Tudo isso que eu fiz, zelei, fui impecável, sacrifiquei, fiz. Tudo isso eu tenho que considerar perda, perder, por causa do quê? De Cristo. Ele vai dizendo, versículo 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras. Considero tudo como perda. Por que, Paulo? Você teve que perder tudo e considera tudo aquilo perdido. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como esterco ou refúgio, para ganhar a Cristo. Então o que ele teve que fazer? Ele teve que perder toda a justiça própria dele, toda a religiosidade dele, abrir mão de tudo. Ele sabia que praticando aquilo não dava para ele ganhar a Cristo, ele estaria debaixo de uma falsa justificação por obras. Ele sabia que ele tinha que perder tudo para ganhar Cristo e aceitar a justiça que vem da cruz, não vem das obras, a justiça que vem da fé em Jesus Cristo. E ele continua dizendo, versículo 9, vamos ler o 8 de novo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio ou esterco, para ganhar a Cristo. Olha lá. E ser achado nele, não tendo justiça, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei. Olha a justiça própria. Senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de quem? De Deus, baseado na fé. Então Paulo queria ser achado em Cristo, não tendo nenhuma justiça própria. O que é a justiça própria? É o esforço, é a dedicação, são as obras, tudo aquilo que eu consigo pelo meu esforço, não pela fé. Tudo isso Paulo não queria ter nada nele, ele perdeu tudo para ser achado em Cristo, não tendo essa justiça própria que procede da lei, mas a justiça que procedia da fé. Entende? Então, olha o cenário. Uma igreja que se diz evangélica, pondo coisas sobre as pessoas que não para nunca. Parece que é o evangelho, mas não é. E uma igreja verdadeira que não tem muitas obras para apresentar, a não ser a pregação do evangelho, mas está justificada pelo sangue da cruz. A falsa parece que é, e é grande, né? Que nem Ismael, que cresceu, se tornou maior do que o povo de Israel, o filho que Abraão teve na carne. E os filhos da promessa, pequenos e poucos. Mas é esse o cenário. Ismael está crescendo e está rico. Enquanto os filhos da promessa parece que tudo pequeno, fraquinho. Mas esses da promessa que são os herdeiros da fé, da justificação, que não tem um mundo de obras para apresentar. Sabe por quê?
Porque não confia nas obras, confia na justificação, na obra que vem da cruz. Está bem clara a diferença disso? Então Paulo teve que perder tudo para não ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas a justiça que procede da fé. Presta atenção. A única coisa que Deus quer de você é que você acredite em Jesus Cristo e no que Ele fez por você. É só isso. É simples assim. Deus não está interessado em que você faça muitas coisas para Ele. Aqui no mundo é assim, ó, tudo tem um custo. Se eu quero comer um macarrão, eu tenho que pagar. Tudo é na base da troca. Eu faço uma coisa para ter outra. Se eu quero comprar um carro, eu tenho que pagar. Então eu pago e eu tenho. Se eu não pagar, eu não tenho. Então a gente vem com essa mentalidade que relacionamento com Deus depende das coisas que eu faço para dar para Ele. Ele me dá outra. Isso aqui é mundo. É esse o conceito do mundo. Então a gente vem, bom, eu vou fazer isso, Deus fica contente e me dá aquilo. Agora eu vou pagar aquilo, Deus fica contente e me dá aquilo outro. Agora eu vou fazer um propósito. Deus, eu quero um melhor emprego, então eu vou te dar o salário desse, dá tudo, agora só tem que me dar aquilo. Vocês estão entendendo ou não? Justiça humana, na nossa mente foi posto isso. Deus não está querendo nada de você, nada. Deus não está interessado no teu dinheiro, no que você tem. Deus está interessado no teu coração, que você entenda o Evangelho e creia na verdade da graça de Deus. Isso para Deus é o que Ele quer. Deus não está olhando a tua aparência, se você tem ou não tem. Deus não está interessado nisso, Deus está interessado aqui dentro. Que você entenda a verdade e creia naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. É isso que Deus quer. Só mais um minutinho, você aguenta aí? Vamos lá, Efésios capítulo 2. Agora, o sistema está interessado nos ricos, que tem bastante coisa para dar na igreja, né? Efésios capítulo 2. Só para nós terminarmos, você já sabe, pode me dar uma aula disso. Efésios 2:8. Por quê? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha a questão da salvação. É de graça que eu sou salvo, mediante a fé. E para deixar bem selado esta frase, o apóstolo diz: isto não vem de vocês, não é vocês que produzem, não é vocês que fazem, não vem de vós. É um dom, é um presente, é uma dádiva que Deus dá a vocês. Não vem de obras, ele deixa claro, não vem de nada que você tem que fazer. Para que ninguém possa chegar diante de Deus e achar que é alguma coisa porque fez alguma coisa. O que é ser salvo? Alguém que foi liberto da condenação eterna, liberto da mão do diabo, liberto das prisões que tinha, já foi, não está lutando para ser, já foi liberto das prisões, dos cativeiros, liberto do poder total do diabo, está salvo, não pesa, não está mais debaixo de condenação, o diabo não tem poder sobre a vida dele, e por fim ele vai herdar lá no futuro a vida eterna, mas ele já é salvo aqui na terra. E como ele alcançou isso? Pela graça. De graça sois salvos, de graça sois salvos, mediante a fé. Aí a pessoa pode pensar assim: então eu crio um pouquinho. Não! Até essa fé que você teve no coração não vem de vós. É um presente que Deus te deu, é um dom, é uma dádiva, não vem de obras do que eu faço, para que ninguém se glorie. Então eu sou salvo porque um dia Deus fez brotar isso em mim, me chamou, me fez entender. Eu criei na cruz sem nenhuma obra, não tinha nenhuma justiça própria, nada que eu pudesse apresentar. Na lei, tudo na base da justiça, do esforço. Na graça não tem esforço, não tem justiça própria, a justiça vem da cruz. Salvo pela graça, eu só preciso crer, e até a fé que um dia eu tive em Jesus Cristo. Você pensa que um dia você foi para a igreja, seja lá onde for, onde você começou, você que foi bonzinho, você foi lá,
né? Foi legalzinho, Deus achou, ai que legalzinho aquele ali, que bonitinha lá, olha lá, fez uma chapinha linda, essa vai ser salva, né? Ai, como ele é bonzinho. Não. Você pode, um dia que você foi atraído pela igreja, para qualquer lugar que você encontrou Jesus, até entender o Evangelho, Deus já vinha fazendo uma obra na tua vida, que o clímax foi aquele ponto. E você entendeu, você creu tudo meio errado, foi indo. E hoje, o Evangelho ele foi revelado. Você pensa que você foi por conta própria, Deus estava trabalhando, aí chegou um ponto crucial, que você entendeu uma coisinha, foi lá só para buscar vitória, né? Mas aí foi entendendo, olha hoje a caminhada, não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então ninguém pode chegar diante de Deus. Quem é o homem para pôr Deus na parede? Isso é a coisa mais falsa, desculpe o termo, mais idiota e interesseira que existe, não é? Isso aí é motivar a pessoa, vem aqui, põe Deus, dá o teu tudo, aí você tem que chegar diante de Deus, agora eu dei meu tudo, o Senhor é Deus, não é? Isso é a coisa mais cheia de farsa e mentirosa que existe no meio evangélico sendo pregado por aí. É a farsa da justiça própria. E para terminarmos, volta lá. Romanos 9. Agora presta atenção, você vai entender melhor esse texto aqui, ó. Você vai entender a pedra de tropeço. Cristo, para muitos das obras, se torna pedra de tropeço. Tem um monte de gente tropeçando por causa das obras, tropeçando. Cristo se tornou, ao invés de Salvador, a pedra de tropeço para muita gente. Olha lá, versículo 30 do capítulo 9. Que diremos, pois? Paulo está perguntando que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la? Sim. Todavia, como? A que decorre da fé. E Israel, e o povo da lei, que buscava essa justiça, não chegou a atingir essa lei, por quê? Porque não acreditou, não decorreu da fé, e sim das obras. O que aconteceu com eles? Tropeçaram na pedra de tropeço. O que é tropeçar na pedra de tropeço? Pedra de tropeço é Jesus para muitos. Ao invés de eu aceitar a graça de Deus, o que Ele fez e viver pela fé nela, eu largo isso e começo a me atirar na justiça própria, fazer coisas, campanha, voto, obras, campanha, voto, monte, vai no monte, desce do monte, paga preço. Eu estou tropeçando e não estou vendo, estou tropeçando em Cristo, Ele se torna para mim uma pedra de tropeço. Por quê? Eu rejeito o que Ele fez na cruz e tento alcançar a justiça como Israel, pelas obras, me matando de fazer coisas. Continuando, versículo 30. Por quê? O Israel não alcançou, porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, rocha de escândalo. Aquele que nela crê não será confundido. Aí Paulo começa a dizer, Paulo era judeu, ele fala: irmãos, a boa vontade do meu coração é minha súplica a Deus a favor deles quem? Dos judeus, do povo de Israel, que era o povo dele, são para que sejam salvos, porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Por que Paulo fala que eles tinham zelo, e esse zelo não ia dar em nada? Porque eles não tinham entendimento. E ele diz: porquanto desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, então desconheceu a justiça de Deus, e procurou estabelecer a sua própria. Qual é a sua própria justiça? Obras e esforços, e anulando o que Cristo fez na cruz. Procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então todo aquele que está se matando de fazer obras para ser salvo, de fazer votos, sacrifício, campanha, se matar de fazer coisas semana após semana, mês após mês, ano após ano,
não está se sujeitando à justiça que vem da cruz, que vem de Deus, está procurando estabelecer a sua própria justiça. Sabe o que vai acontecer? Tropeçaram na pedra de tropeço. Olha, não sou eu que estou inventando, não está lendo aqui. Olha, dificilmente você vai ouvir uma pregação desse texto aqui. Talvez seja a primeira vez que você está ouvindo isso aqui. Lá na internet, talvez é a primeira vez que você está ouvindo isso aqui. Porque isso aqui eles não pregam na televisão, no rádio. Não interessa. É uma verdade que está oculta aqui. Só quem está na graça de Deus, que tem revelação do Evangelho, é capaz de pregar e enxergar isso aqui. No demais, todo mundo está debaixo do jugo da religião. E para terminar aí, Paulo fecha com este termo aqui. Porque o fim da lei é... Para quê? Para a justiça de todo aquele que crê. Finalizando. Deus está muito mais interessado que você creia no Evangelho da graça do que viva fazendo 1001 obras para ter justificado por obra. Deus quer muito mais uma pessoa que tenha fé verdadeira aqui no Evangelho da graça do que está se matando, dando a vida por obras, porque esta pessoa vai tropeçar na pedra de tropeço que é Jesus. Fala assim, amém.